Nesta última década, a humanidade tem passado por muitas tribulações e enfrentado questões importantes que afetam o seu desenvolvimento futuro. Nós começamos pela questão das mudanças climáticas ou aquecimento global. No final do século XIX, um grande químico sueco, Svante Arrhenius, publicou um trabalho teórico muito curioso e que ele mostrava que se a concentração de gás carbônico na atmosfera dobrasse, a temperatura média da Terra ia aumentar da ordem de 4 graus centígrados. Esse trabalho, aliás, um trabalho bastante difícil para o fazer, ele teve que fazer mais de 100 mil cálculos à mão, foi considerado, na sua época, um trabalho importante, mas simplesmente uma previsão teórica. Anos mais tarde, em meados da década de 30, o engenheiro ferroviário britânico Guy Callendar resolveu anotar os dados sobre a medida de temperatura em 147 estações meteorológicas espalhadas por todo o mundo, que tinham registros de muitos anos, inclusive vindos de meados do século XIX. Ao fazer análise desses dados, ele chegou à conclusão que desde 1880 até 1938, a temperatura média da Terra teria subido da ordem de 0,3 graus centígrados, de uma certa forma, confirmando a previsão de Arrhenius. Esses resultados deram origem à área de pesquisa que hoje em dia nós chamamos de mudanças climáticas. A ideia é investigar, através de modelos bastante complexos, eu devo dizer, se esse aumento de temperatura que nós estamos observando na Terra é um efeito natural ou é um efeito antrópico que vem depois da Revolução Industrial devido ao uso, que eu colocaria, uso abusivo de combustíveis fósseis, que, na verdade, permitiu um desenvolvimento muito rápido num sistema econômico baseado nessa disponibilidade de combustíveis fósseis a preços razoavelmente módicos. Essa previsão de que a temperatura da Terra estaria aumentando devido ao efeito antrópico foi contestada por muita gente, inclusive no meio acadêmico, não há a menor dúvida, porque muitas das previsões são baseadas em modelos computacionais que têm problemas, nem sempre podem ser analisados em detalhe ou nem sempre têm todos os dados que necessitam para fazer as previsões que fazem. Mas esse estudo evoluiu muito, sabe? Hoje em dia nós temos praticamente absoluta certeza que sim, esse aumento de temperatura que nós estamos vendo é devido ao aumento da concentração de gás carbônico e também outro gás, o metano, gás de efeito estufa, na atmosfera depois da Revolução Industrial. É verdade que ao longo dos seus 4 bilhões de anos de história, a Terra viu sua temperatura variar substancialmente. Tivemos épocas glaciais, né, com praticamente as capotas polares totalmente cobertas de gelo, e épocas muito quentes. Nos 3 últimos milhões de anos, por exemplo, né, nós tivemos períodos bastante amenos, que duraram da ordem de 10 mil a 20 mil anos, né, e tivemos períodos da ordem de 80 mil anos, com as calotas polares totalmente cobertas de gelo. Há cerca de 50 milhões de anos atrás, nós tivemos o período do Eoceno, em que a temperatura da Terra era muito mais alta. Inclusive, nas calotas polares, cresciam aves enormes e tinham grandes animais. E, além disso, o que é preocupante, o nível médio do mar é da ordem de 70 metros acima do que nós observamos hoje. Então, aqueles que criticam essa questão do efeito antrópico no aquecimento da Terra têm uma certa razão, porque houve essa variação, nós sabemos que houve essa variação ao longo da história da Terra. Mas por que houve essa variação? Nós devemos a explicação ao cientista sérvio
Ilutan e Lankovitch. O que ele mostrou é que essas variações de períodos glaciais e períodos mais quentes dependem substancialmente de variações na órbita da Terra e na orientação do eixo de rotação da Terra. Quando o eixo de rotação da Terra está inclinado de tal maneira que o Polo Norte está mais voltado para o Sol durante toda a translação da Terra em torno do Sol no período de um ano, essas épocas são mais quentes, porque o Polo Norte, onde tem mais terra, ele se aquece bastante. E então essas são as épocas mais quentes. Por outro lado, nas épocas que o Polo Norte está voltado na direção oposta, ou seja, o Polo Sul mais voltado para o Sol, essas épocas são mais frias. Por quê? Porque quando o Polo Norte esfria, as geleiras são facilmente formadas, porque o Polo Norte é muito cercado de terra. E o gelo, quando a Terra esfria, se esparrama sobre a Terra sem muita dificuldade. Já o Polo Sul, quando ele está voltado na direção contrária ao Sol, ele também se esfria. Mas o Polo Sul é todo cercado por água, pelo oceano, e é muito difícil congelar o oceano. Então, quando o Polo Sul está voltado para a contrária ao Sol, no plano da órbita da Terra, então nós temos períodos não tão frios como no caso contrário. Só que essas variações periódicas ocorrem em escalas de tempo muito grandes. Por exemplo, a variação da orientação do eixo da Terra, tem dois efeitos importantes que aparecem aí, ocorre em escalas da ordem de 20 mil a 40 mil anos. Já a variação da distância Terra ao Sol, o aumento e a diminuição da elipticidade da órbita terrestre em torno do Sol, ocorre em escalas de tempo da ordem de 100 mil a 400 mil anos. Só que o aumento de temperatura que nós estamos observando agora não ocorreu nessa escala de tempo. Está ocorrendo numa escala de tempo da ordem de 100 anos, desde a época da Revolução Industrial até um pouquinho antes. Nós estamos vendo um aumento substancial da temperatura da Terra, acoplado ao aumento do gás carbônico, exatamente seguindo a previsão de Arrhenius. Então, nós temos motivos bastante fortes e baseados em muitos modelos muito bem feitos por grupo de cientistas em todo o mundo, de que sim, estamos observando um aumento da Terra causado pelo efeito antrópico, causado principalmente por uso de combustíveis fósseis e desmatamento e queimada de grandes florestas. A previsão do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC na sigla em inglês, mostra que se a temperatura da Terra média subir da ordem de 2 graus nos próximos 30 anos, os efeitos sobre a Terra serão terríveis. Podemos até ter regiões mais frias que vão produzir mais na sua agricultura, mas teremos regiões, como todo o centro-oeste do Brasil, que sofrerá violentamente. Então, essa mudança climática é realmente preocupante e é algo em que todos nós temos que debruçar e, de uma certa forma, fazer um grande esforço para evitar esse aumento. E como fazer isso? A melhor ferramenta que nós temos para evitar o aumento de gás carbônico na atmosfera, além, é claro, de diminuir fortemente o uso de combustíveis fósseis, é através das florestas tropicais, inclusive um reflorestamento das florestas tropicais. Porque uma árvore, quando cresce, absorve uma grande quantidade de carbono. Uma árvore da Amazônia, cerca de 60% de sua massa é carbono. Então, essa é a melhor ferramenta que a comunidade tem para fazer o aprisionamento de carbono, evitar que esse carbono fique na forma de gás carbônico na atmosfera. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo é nós caminharmos no sentido contrário, principalmente no Brasil, com o desmatamento criminoso da Amazônia, seguido de queimadas. Cerca de 30% de todo o desmatamento na Amazônia não somente é ilegal, mas é em terras públicas, motivado pela grilagem.
além de destruir a fenomenal reserva biológica que nós temos na Amazônia, que podemos explorar de uma forma sustentável e fortemente rentável do ponto de vista econômico, como o exemplo do açaí, que é muito claro, né? Nós temos o problema seríssimo do efeito que tem o desmatamento da Amazônia sobre o nosso regime pluviométrico. Toda a umidade, praticamente toda a América do Sul, até o norte da Argentina, depende da Amazônia, através do que o professor Antônio Nobre chama de rios voadores, que, na verdade, é uma umidade enorme que vem da Amazônia, transportada por ventos, que vem sobre o Atlântico, passa sobre a Amazônia, bate nos Andes e muda a direção e vem para o sul do continente. Uma árvore na Amazônia com um diâmetro de copa da ordem de 10 a 20 metros bombeia cerca de 600 a 1.000 litros d'água por dia para a atmosfera. Então, destruir a Amazônia é destruir o futuro da nossa agricultura, é destruir as nossas hidrelétricas, é diminuir a quantidade de água disponível, como, aliás, nós estamos observando. Em todo o sul da Amazônia, no chamado Arco do Desmatamento, um nome dado pela grande geógrafa carioca Berta Becker, que é um arco que vem desde do Maranhão até o norte do Mato Grosso, a temperatura média já chega a ser da ordem de 2 graus acima do resto da Amazônia, e o período de seca lá já dura mais do que 10 dias do que no resto da Amazônia. Então, a natureza está nos mostrando rapidamente qual é o efeito das nossas ações baseadas num capitalismo depredatório. Isso tem que ser mudado. E, além disso, nós temos agora a terrível tribulação que atingiu toda a humanidade este ano, a pandemia do Covid-19, do coronavírus, que afetou fortemente a economia, está afetando o trabalho de muita gente por todo o mundo, está tirando a esperança dos jovens e mostrando um cenário sombrio, extremamente preocupante, né? Tudo isso, essa ataque, essa luta contra o coronavírus, vamos colocar assim, depende fortemente da nossa consciência e do uso do que nós sabemos de ciência sobre essa pandemia, como também é o caso do aquecimento global. Nós só teremos desenvolvimento no futuro, um desenvolvimento que seja sustentável, socialmente justo e equânime em todos os países, se soubermos utilizar com inteligência a ciência, os resultados que a ciência nos provém e deixarmos todas as atitudes negacionistas que, infelizmente, nós vemos em muitos dos nossos dirigentes. Mas, diante desse cenário sombrio, que fica bem caracterizado por aquele dia da chuva negra em São Paulo, quem viu aquele retrato de toda a atmosfera da capital paulista praticamente pintada de negro, fica realmente com um peso enorme na sua consciência. Como que nós vamos fazer para enfrentar isso? Como nós vamos fazer para enfrentar esse cenário? Nesse ponto, eu quero trazer uma mensagem de esperança. Certamente, nós não vamos enfrentar isso usando os mesmos modelos que usamos no passado. Há cerca de 50 anos, eu sou professor em universidades e vejo como é a mentalidade de jovens de hoje comparado com jovens de 50 anos atrás. Quando eles então se formavam, tudo o que eles buscavam era um emprego seguro numa empresa sólida. Hoje não é mais assim. Os jovens estão buscando novas iniciativas, estão sendo muito mais criativos, muito mais inventivos, olhando muito mais para a interdisciplinaridade e conhecimentos até fora de sua área de especialização. Essa mentalidade que nós precisamos. Precisamos de jovens que saibam utilizar a ciência moderna, que saibam utilizar a tecnologia moderna, que saibam caminhar, como o professor Carlos Nobre fala, uma economia na Amazônia, economia 4G, que tenham
a coragem de enfrentar novos desafios, que não se deixe levar por mensagens obscurantistas ou negacionistas e que saibam trabalhar em grupo. Hoje em dia, nós não podemos mais ter desenvolvimentos em que cada um cuida de si. Precisamos saber ter um discurso que traga a contribuição de todos, que sabe, que possibilite a todos terem uma contribuição eficaz para um projeto. Com essa mentalidade, e com esse esforço, nós certamente conseguiremos vencer esses desafios que agora nós enfrentamos e caminharmos para uma economia sustentável no futuro. Muito obrigado a todos pela atenção.